Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um belíssimo ponto de crochê, que é o ponto brioche, ou pelo menos eu conheci esse ponto por esse nome. Mas se vocês conhecem esse ponto por algum outro nome, deixem aqui nos comentários para eu saber também essa diversidade de nomes, né, que tem os pontos, porque cada região, cada lugar vai chamar de uma forma, né? Então deixem aqui nos comentários me contando se vocês já conheciam esse ponto e também se vocês conheciam por esse nome. E nesse vídeo eu vou falar aqui um pouco para vocês, se vocês quiserem trabalhar com esse ponto, um cachecol, por exemplo, né? Vocês vão medir o comprimento que vocês querem esse cachecol. Eu recomendo fazer aí 1,20 m mais ou menos de correntes iniciais, tá? Depois, as carreiras, vocês vão medindo a largura que vocês querem ir, tá? Então, as correntes vão ser iguais aqui ao comprimento da peça. Depois, nós fazemos as carreiras até atingir a largura que nós queremos esse cachecol. Então, em torno de 1,20 m de correntes vai dar certinho, tá? Vocês podem trabalhar com lãs mais grossas, lãs mais finas, mas eu indico sempre trabalhar com uma agulha um pouco mais grossa para que o ponto fique bem maleável e não fique apertado, tá? Essa lã que eu vou utilizar aqui para essa amostra é a lã Mollet, tá? E a agulha número 5 milímetros. Então, esse ponto, ele não tem um número múltiplo, ou seja, nós podemos fazer quantas correntes nós desejarmos até atingir aqui o comprimento ideal da nossa peça. E nós podemos fazer outras peças também, não somente cachecóis, tá? Nós podemos fazer outras peças com esse ponto. Roupas, né, podemos fazer também. Podemos trabalhar bolsas também, né? Vai ficar muito bonito esse ponto. Podemos fazer tapetes, peseiras de cama, vai ficar incrível uma peseira de cama com esse ponto aqui. Então, para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar com 20 pontos iniciais. E também, se vocês quiserem fazer o cachecol, como eu estou explicando aqui para vocês, né? Vocês vão utilizar em torno de 150 gramas de lã para fazer ele, tá? Então, 2 novelos aí de 100 gramas para garantir, né? E não faltar a lã para o nosso trabalho, tá? Então, agora, nessa primeira carreira do nosso ponto, nós laçamos a nossa agulha e vamos pular esta corrente aqui, que é a primeira corrente. Nós não contamos esta alcinha que fica na agulha como uma corrente, então nós vamos vir direto aqui na segunda corrente, trazemos uma laçada, como se nós fôssemos fazer aqui meio ponto alto. Mas essa última laçada que nós trouxemos, nós vamos passar por dentro dessas outras duas, tá? Então, laçamos a agulha, vamos na próxima corrente, trazemos a laçada, e essa laçada nós passamos por dentro dessas duas. Vocês podem fazer assim, como eu estou fazendo, segurando aqui o ponto e puxando a laçada no meio das outras duas laçadas, ou então vocês podem também trazer aqui a laçada, virar a agulha e puxar assim. Se ficar mais fácil fazer dessa forma, também pode, tá? Vai ficar com o mesmo desenho. Eu já peguei o jeito de trabalhar esse ponto segurando aqui essa argolinha, e aí eu consigo passar com facilidade dentro das outras duas. Mas é bem importante que a gente não deixe o ponto apertado, tá? Por isso eu falei de trabalhar com uma agulha um pouco mais grossa,
para que o ponto fique mais maleável, para que a gente consiga passar aqui o fio por dentro dessas duas argolinhas, tá? Então, assim vai facilitar bastante o trabalho. Sem falar que se for uma peça de vestuário, né, ela precisa ficar mais maleável mesmo, né? Como, por exemplo, o cachecol que eu comentei com vocês. Se nós trabalharmos assim, vai ficar bem maleável, um cachecol bem macio. Vocês podem até trabalhar com agulhas mais grossas também, tá? Com a número 6, 7, como ficar melhor aí na preferência de vocês. Então, nós repetimos o ponto até o final da carreira. Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira carreira, tá? Então, se nós estivermos trabalhando um cachecol, essa a parte aqui das correntes vai ser o comprimento dele, tá? E aí, depois nós usamos ele assim. Então, vai ficar bem comprido, né? O tamanho de correntes. E aí, assim, nós vamos fazendo as carreiras aqui até atingir a largura certa dele, né? Que pode ser a largura do nosso desejo. Terminando então a primeira carreira, nós temos aqui em cima esse desenho trançado muito bonito. Vamos fazer uma corrente de subida, vamos virar o nosso trabalho. Desse lado nós temos esse desenho. Nós vamos vir aqui nesse primeiro ponto que nós temos, tá? Então, aqui temos a corrente que nós fizemos de subida. No primeiro ponto, pegando apenas essa argolinha de trás dessa trancinha, nós vamos repetir o mesmo ponto. Então, laçamos, vamos no próximo ponto, pegando apenas a argolinha de trás, fazemos o ponto. É uma repetição fácil, tá? Eu sugiro que vocês façam uma amostra assim pequena, para pegar bem o jeito do ponto antes de fazer uma peça maior, tá? Então, isso vai ajudar bastante aí para pegar o jeito do ponto, né? Às vezes, nós começamos a trabalhar direto já uma peça grande, sem nós termos um domínio aqui do ponto, e aí acaba dificultando um pouco mais o trabalho, né? E assim, fazendo uma amostra menor, nós vamos pegando o jeito. Se nós errarmos, vai ficar mais fácil de desmanchar, fazer novamente, né? Então, eu dou essa dica aí para vocês, principalmente que estão iniciando, né, no crochê agora. E gostaria também já de falar para vocês que, para quem não conhece o meu trabalho, né, está chegando agora aqui no canal, eu tenho mais 3 canais aqui no YouTube, tá? Um deles de tricô e mais 2 canais de crochê, onde eu ensino, né, diversos pontos, diversas outras coisas que vocês com certeza vão gostar. Se você ainda não conhece esses outros 3 canais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês conhecerem. E se vocês mesmo assim não conseguirem acessar, pode deixar nos comentários que eu coloco o link para vocês conhecerem, tá? Serão sempre muito bem-vindos. Finalizamos então aqui a nossa carreira, fazendo aqui em cima do último ponto normal, tá? E pelo fato de nós trabalharmos com apenas a cordinha de trás do ponto, nós deixamos essa laçada na frente aqui do nosso trabalho, tá? E agora nós fazemos uma corrente e vamos repetir o que fizemos na carreira anterior. Temos a corrente de subida, vamos vir no primeiro ponto, laçando a agulha, pegando apenas a argolinha de trás, trazemos a laçada e passamos por dentro das duas, tá? Então, essa é a repetição do nosso ponto. Apenas uma carreira de repetição, um ponto bem fácil de fazer.
com paciência, né, um pouco de treino, todos conseguem, tá? Quem quiser fazer como eu estou fazendo aqui, segurando essa parte, fica mais fácil para passar por dentro das duas argolinhas. Então, vamos repetindo assim, até nós atingirmos aqui a largura da nossa peça, né, a altura desejada dela. E nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui para vocês, conseguimos visualizar bem o desenho do ponto. Fica um ponto bem parecido com um ponto de tricô, tá? É um ponto que fica bem trançado, assim, muito bonito, que nós utilizamos muito para fazer cachecol, né? E aqui no crochê nós conseguimos replicar dessa forma, né? Fica muito bonito. Eu fiz aqui mais correntes para vocês verem, mais algumas carreiras. E do outro lado nós temos o mesmo desenho, tá? Então, é um ponto maravilhoso para nós trabalharmos, né, esse tipo de peça, porque ele vai ficar igual dos dois lados. Então, nós podemos utilizar ele, né, dos dois lados da nossa peça. E também, se nós quisermos fazer aqui uma bolsa, por exemplo, né, nós fazemos aqui o número de correntes, depois nós podemos costurar aqui as laterais, tá? E dobrar aqui, fazendo uma bolsinha, tá? Vai ficar muito bonito com esse ponto. Podemos costurar aqui, né, as laterais, colocar um botão ou um fecho aqui, da forma que nós quisermos. Podemos fazer uma alça de correntes aqui, ou colocar aquelas alças prontas, né, uma alça dourada, uma alça em couro, né, podemos utilizar aí diversas cores, né, vai ficar muito bonito, né. Enfim, podemos usar a criatividade e fazer muitas peças bonitas com esse ponto, fica muito lindo. Eu espero que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!